Estamos ao vivo pela TV Câmara. Retomamos, então. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Solicito... Só um pouquinho. A leitura repete? A leitura... Ah, tá. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura resumida das matérias da sessão. Vamos lá, então. Parecer ao subjetivo global 0125, projeto de lei ordinário 133/25, que dispõe sobre o plano plurianual do 26/29, da segunda votação, com parecer favorável do Nardi. Próximo parecer, o projeto de lei ordinário 157/25, Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de São José para elaboração, execução e acompanhamento da lei orçamentária para o exercício 26 da Providência. Segunda votação também com parecer favorável do Nardi. E o último, parecer ao projeto de lei ordinário 168/25, Comissão de Finanças e Orçamento, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de São José para o exercício 26. Segunda votação também com parecer favorável do Nardi. É isso, presidente. Como já houve votação em primeira discussão dos pareceres, subseção número 001/2025, projeto de lei 133/2025, os projetos de lei número 157/2025 e 168/2025, coloco deliberação de seus vereadores a dispensa da leitura dos pareceres. Em votação, a dispensa da leitura dos pareceres. Voto favorável, senhor presidente. Registrar o voto do vereador Edilson. O senhor pode usar o microfone até atualizar seu sistema, vereador Cloni. Só votar a deliberação da dispensa da leitura dos pareceres. Favorável, senhor presidente. Está encerrada a votação, está aprovado por 18 votos favoráveis. Em segunda discussão, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao subjetivo global 001/2025 do projeto de lei número 133/2025 do Poder Executivo, que altera a lei ordinária número 6.425 de 12 de dezembro de 2024, dispõe sobre o plano plurianual 2026-2029. Em discussão. Vereador Caê. Senhor presidente, prezados vereadores, a gente tem que voltar a discutir, né? Até porque a população que nos acompanha merece o nosso respeito, que a gente explique o que está acontecendo e o processo, né, que nós estamos vivendo. Quero aqui recapitular para quem nos assiste algumas questões. Nós estamos numa manhã debatendo o PPA, a LDO e a LOA, quando normalmente os parlamentos debatem isso num tempo espaçado, numa lógica de que uma peça está dependente da outra. Começa por este ponto. Mas nós, em uma manhã, estamos votando num pacotão a primeira e agora começamos a segunda votação. Lembrar também que os pareceres subiram ao sistema ontem, enquanto nós estávamos numa longa sessão, que levou cerca, acho que, de quase 5 horas, debatendo tantos projetos do pacote do prefeito ao final do ano. Então, nós só conseguimos estudar os pareceres ontem à noite. 8h30 da manhã já estávamos todos no plenário para dar início à sessão. Então, você que está em casa, entenda de que forma nós nos debruçamos no debate das leis orçamentárias e agora a segunda votação do plano plurianual. Uma segunda votação de um parecer que derrubou inúmeras emendas, inúmeras contribuições à peça orçamentária, e tudo isso aconteceu numa única frase que coloca a recomendação do relator de que se vote a peça conforme encaminhado pelo autor, ou seja, não aceitem as emendas. Votem como o prefeito encaminhou, com exceção para corrigir o esquecimento do Executivo,
o executivo que esqueceu da principal obra, talvez que será a marca desta gestão, que é a Avenida Beira-Mar de Barreiros. Então, um plano plurianual que não levou em consideração nem aquilo que lhe enche e lhe dá orgulho. Um parecer que também deixou passar um plano plurianual, que talvez não tenha tido ou merecido a devida atenção, que manteve ainda a rubrica de um projeto que já inclusive foi encerrado, que como falei aqui na sessão anterior, que é a Lei Paulo Gustavo. Então vejam, senhores, que a gente fez uma maratona nesta manhã, onde a largada, na verdade, se iniciou ontem à noite, quando tivemos acesso aos pareceres. Como foi lembrado, maratona que já foi antecipada, que antes dos 19 travarem esta maratona de análise de votação, teve uma que nos antecedeu, que foi a da relatoria, que também teve que agir muito rápido. E, fruto disso, foram as leituras, até liberamos o nosso secretário para não precisar ler tudo de novo, né? Nessa sessão extraordinária, na segunda votação, porque ainda há uma solidariedade. Já pensou ele ter que ler novamente os pareceres? Mas eu já tinha sugerido, vereador André, ele poderia já na sessão anterior ter colocado a gravação, apertar o play, porque era um único parecer para as 3 peças. Então, na verdade, ele nem ia se cansar. Na extraordinária agora, ele poderia apertar o play e estava tudo bem, né? Mas nós liberamos a leitura do parecer. Mas se você ligou a TV Câmara agora e não está entendendo, não acompanhou a sessão, começou às 8h30 da manhã, era um parecer que reconhecia o mérito, que eram boas sugestões, que eram bons apontamentos dos parlamentares, boas iniciativas, um olhar sensível à cidade, mas que não deveriam ser adotadas. Não precisa disso. Então, para quem está nos acompanhando, o relatório falava isso, que eram muito boas, muito bacanas, mas que não são aceitas. E que apenas seria aceita a emenda que corrigiu aí o lapso de memória do governo municipal. Então, aqui, ao povo de São José, eu repito que o nosso voto é contrário também na segunda votação, porque, mais uma vez, a gente vive nesse mês uma negativa à contribuição parlamentar na construção da cidade. A gente vive, mais uma vez, uma concepção que apenas o ático da Avenida Beira-Mar tem a autonomia de pensar e fazer a cidade. Isso é muito triste, mas a gente segue resiliente, a gente segue resistindo, a gente segue firme. E quem sabe a gente ainda pode corrigir a rota disso. Nós tivemos a primeira votação, mas a gente pode corrigir a rota na segunda votação. É possível, dá tempo. É por isso que o rito legislativo é feito de mais uma votação. Porque dá tempo entre a primeira e a segunda as questões serem corrigidas. É um tempo da gente ainda sensibilizar. É um tempo da gente parar. É um tempo da gente ainda fazer uma mudança na rota. Então, diante disso, tentando ainda sensibilizar os meus pares para a gente possa corrigir o rumo, eu peço vistas, presidente, ao projeto, para que a gente possa fazer a correção na segunda votação. Obrigado, senhor vereador. Senhores vereadores, então foi o vereador Caê pediu vista, coloco em deliberação do plenário o pedido de vista. Sim. Quem votar sim, vota o pedido de vista. Quem votar não,
derruba o pedido de vista. Está encerrada a votação. 4 votos sim, 13 votos não. Continua em discussão. Com a palavra o vereador André Gesser. Eu sei. Se o pessoal sair, eu peço. Boa tarde mais uma vez. Vereadores, a gente sabe que é cansativo para todos, para nós também, mas faz parte do sistema democrático a gente subir aqui e buscar reverter uma votação que aconteceu por primeira. E por isso, como bem disse o vereador Caê, tem a segunda votação. Eu, pessoalmente, já mudei o meu voto, votei de uma forma na primeira e mudei para a segunda votação, que é o que eu tenho como esperança que vocês façam nessa segunda votação. Talvez, relator, se nós tivéssemos discutido emenda por emenda, tivéssemos feito um acordo entre os vereadores para que fosse uma discussão de 5 minutos por emenda, só para que cada um pudesse defender, mesmo que todas elas fossem derrubadas, já teríamos feito todo o processo aqui dentro. Mas, infelizmente, do jeito que foi feito esse atropelo, acaba que essa discussão fica cada vez mais morosa e mais pesada e mais cansativa. O PPA, a gente sempre fala para o plenário, mas a gente fala para a população. O PPA é o Plano Plurianual. O governo, quando ele vai assumir o seu mandato, ele tem que fazer um plano para que seja executado no segundo ano do seu mandato, no terceiro ano do seu mandato, no quarto ano do seu mandato e no primeiro ano do próximo mandato, para que a gente tenha a continuidade dos trabalhos, para que o município não fique refém de projetos de governo ao invés de projetos de município. Então, por isso, para a população entender, a gente vota o PPA desse Poder Executivo, mas para que seja executado a partir de 2026 até o final de 2029, quando já teremos um outro prefeito ou uma outra prefeita. Quando o relator diz, vereadora Aline, de que a gente não pode fazer as emendas, de que as emendas não estão mostrando entre aspas, o impacto orçamentário em relação àquilo que a gente quer para dentro do PPA, ele está errado exatamente porque o plano ele é uma vontade de execução. Eu vou dar um exemplo de novo, como eu já falei anteriormente. Se nós temos uma ponte na Colônia Santana e que existe um programa federal ou estadual para construções de pontes, e aquela ponte vai custar 2 milhões, o Poder Executivo pode botar no PPA uma rúbrica orçamentária de 500 mil, para buscar 1,5 milhão fora. Pode acontecer de não conseguir o recurso e a ponte não vai ser construída. Ou pode acontecer de ele fazer um remanejamento interno, que ele vai colocar mais 1,5 milhão de outro lugar para a construção daquela ponte. Por isso que é o plano plurianual. Vocês imaginem se tudo que está no plano do governo, que o prefeito apresentou para a população, se tudo aquilo fosse executado, a gente estaria vivendo no melhor município do mundo. Infelizmente, ele não é executado conforme o plano de governo. E, de certa forma, a gente consegue entender determinadas questões, porque tudo depende de parte financeira, que vai estar em comum acordo com a questão orçamentária. Às vezes nós possamos ter uma queda na receita, não é o caso de São José. Graças a Deus nós somos um município que a cada ano a gente arrecada mais. Esse ano foi 900 milhões, ano que vem vai ser mais de 1 bilhão, e por isso a gente fez as emendas no PPA. Então eu queria sensibilizar vocês.
Tem algumas emendas aqui que eu faço desde 2017, e eu sei que vocês gostariam que fossem executadas, e eu vou puxar como primeiro exemplo as reformas dos postos de saúde, e que eu não preciso falar, não preciso ler, porque já está dentro da minha cabeça. O posto de Areias, desde o primeiro mandato, quando era a prefeita Adeliana, que ela prometia, e nada acontecia, a gente precisa de uma reforma, porque é um dos bairros que mais cresceu em São José. Quando a gente fala do posto do Luar, é o posto que atende quase 20 mil pessoas, e que é estrangulado por causa da sua estrutura física, e que precisa de mais uma equipe, porque são só duas equipes de saúde da família. Está faltando agentes comunitários de saúde, tanto ali no Luar, como também no Sertão, no Ipiranga, e principalmente na Procasa. Tem vários espaços que estão vazios, buracos dentro do mapa que eles têm que fazer o atendimento, porque não tem agente comunitário de saúde. Então a gente quer a reforma desses postos. Vocês também querem. Se vai ser executado, talvez não seja, mas se não tiver no PPA, não vai ser. Possivelmente não vai ser. Porque quando a gente coloca no PPA, vereador Caê, ou na LDO e no orçamento, a gente força o governo a fazer. Porque é isso que o Congresso Nacional faz. Seja partido de direita, seja partido de esquerda, seja o centrão. Eles fazem as emendas para que as coisas aconteçam. Da mesma forma, na Assembleia Legislativa, agora nós estamos tendo vários debates, inclusive orçamentário. Quando a gente pede aqui a reforma da creche do Luar, é porque está caindo na cabeça das crianças o forro, porque foi mal construído. Já passou 5 anos, já acabou o seguro da obra, e nós temos que botar recurso próprio ali. Se a gente não fizer a reforma do CEI Lício Mauro, a coisa pode ficar pior ali. Se a gente não fizer a reforma, uma construção decente lá no CEI do Dona Wanda, a gente não vai ter a evolução que aquelas famílias merecem. Se a gente não construir a escola da Colônia Santana, mais um ano, daqui a pouco mais outro ano, as crianças vão estar estudando num lugar completamente insalubre, que fica cheio de água quando tem enchente. Nós tivemos agora, uma semana atrás. Tem pilar, vereadora Vera, tem pilar dentro das salas de aula. Salas que tem que atender, às vezes, só 9 crianças, 12 crianças, vereador Vini, porque o espaço é pequeno. E eu também li atenciosamente as emendas que os colegas vereadores, que eu respeito muito, fizeram no PPA. E que eu queria poder aprovar, tanto da causa animal, quanto na parte da infraestrutura, quanto dos trapiches, quanto parte viária, quanto parte de praça. Mas vocês não estão nos dando a oportunidade, o relator não está nos dando a oportunidade de fazer a discussão uma por uma. Porque eu ia ter o maior prazer de votar favorável à emenda do vereador Nino, do vereador Tessário, do vereador Vini, do vereador Romeu, do vereador Constâncio, e especialmente do vereador Marquinho, meu amigo Marquinho, que tanto luta pela UBS da Praia Comprida. Mas, dessa forma, eu acabo votando contra um parecer que está derrubando as emendas de vocês. Então, vejam, até para a gente aprimorar, porque tudo que a gente fala aqui tem que ser aprimorado para o ano que vem. Eu já disse para o presidente, eu sou uma pessoa que subo aqui na tribuna, às vezes eu falo um pouco mais alto, eu luto, né? Eu estou sempre brigando, mas eu respeito a cada um e a cada uma sempre. E vou lutar sempre pelo respeito de vocês e pelo direito democrático que vocês têm. Agora a gente tem que evoluir dentro dessa Câmara para fazer as discussões de emenda por emenda. Porque isso não é dar voz para o vereador André, é dar voz para todos nós. Para que o nosso cargo que a gente exerce aqui tenha mais peso. Porque a gente fala de 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo. E na Constituição fala que o Poder Legislativo pode fazer emendas aos projetos do Poder Executivo, mesmo sendo o PPA ou a LDO, que são as diretrizes para colocar no orçamento público. Então eu faço esse apelo a vocês para que a gente possa... Se a gente rejeita o parecer, não foi reprovado o PPA continua em discussão e possivelmente na redação final, com as emendas, a gente vai aprovar.
Então o PPA vai ser aprovado, a LDO vai ser aprovada e o orçamento vai ser aprovado. Mas para isso a gente precisa rejeitar esse parecer que, né, eu não gosto nem de me aprofundar muito nele porque é vergonhoso. E quando é vergonhoso não vale muito a pena falar. Porque não falou nada com nada só para dizer que as emendas são incoerentes. Mesmo elogiando as emendas, porque a gente sabe que as emendas são importantes para o povo de São José, para as causas de São José e para as famílias josefenses. Obrigado, vereador Nino, pelo espaço. Obrigado, vereador André. Continua a discussão. Na tribuna, o vereador Crislan Jordão de Moraes. Obrigado, presidente. Como até reforçar, sei que está todo mundo cansado, sessão longa, mas uma matéria importante como o PPA, que a gente só vota uma vez durante os 4 anos, eu não posso deixar passar essa oportunidade, a única da legislatura, e nessa segunda votação também deixar manifestar aqui a minha deliberação sobre o parecer que chegou, e reforço, né, para quem está acompanhando em casa, às 16 horas e 52 minutos do dia de ontem, no momento que a gente estava em sessão ordinária e que depois, em seguida, tivemos uma sessão, uma audiência pública em relação a um outro projeto que está em regime de urgência aqui da Prefeitura, que é uma alteração do plano diretor. E agora, 8h30, já a sessão extraordinária marcada, agendada, para a gente poder apreciar essa matéria tão importante, que, como eu falei, é tão importante que a gente só vota uma vez na legislatura. E que vai, inclusive, influenciar no primeiro ano do próximo governo, como foi bem lembrado aqui. E a minha preocupação de a gente poder melhorar o debate do orçamento vai além do que a gente traz aqui em tribuna, porque durante a tramitação eu queria até agradecer alguns vereadores. Nós tivemos 7 assinaturas de vereadores aqui que propuseram uma alteração à lei orgânica municipal para que as emendas que hoje, quando o orçamento chega na Câmara de Vereadores, nós temos apenas 10 dias para fazer emendas, né? E a gente propôs, então, para que mudasse, dobrasse para 20 dias, que é um tempo razoável, considerável para as equipes, para os gabinetes poder ouvir quem quer fazer orçamento participativo, conversar com as suas bases, conversar com os seus bairros, com as suas categorias que representam, ouvir essas pessoas para poder trazer as emendas para cá, aumentar de 10 para 20 dias. Está em tramitação e eu tenho uma notícia boa até, teve o parecer favorável por parte das comissões, está pronto para vir para plenário e a gente fazer essa alteração à lei orgânica municipal. Está tudo encaminhado. O mais difícil era ter as 7 assinaturas, nós tivemos, e agradeço os vereadores que assinaram em conjunto. Então agora já está bem encaminhado para a gente poder ter isso e essa alteração que vai valer para o orçamento de 2026, se a mesa diretora entender e propor isso para a deliberação dos vereadores. Mas especificamente nessa que a gente está propondo, nesse PPA que a gente está votando, eu queria aqui registrar o quanto ficou confuso e ficou estranho o parecer do relator ao momento que ele, mais uma vez, né, como eu falei na primeira, ele analisa tudo de uma forma muito superficial, muito rasa, coloca emenda por emenda, descreve emenda por emenda, elogia todas as emendas, faz ali um reconhecimento para cada uma, entende da importância, mas no final ele faz a deliberação em uma frase apenas de que ele não vai concordar porque algumas tiveram erros de proposição, que ele não cita exatamente quais, ponto por ponto no parecer dele, e outras por ter uma suposta sobreposição, mas também não cita exatamente quais e se deveria, nesse caso, indicar que está tendo uma sobreposição, que pudesse pelo menos indicar, essa emenda está tendo uma sobreposição sobre essa rúbrica. Deixar detalhado para que a gente pudesse, então, separar. E aí eu reforço no que alguns vereadores falaram, da gente poder separar as emendas. Votar as emendas de forma separadas, porque talvez eu aqui, vereadora Vera, eu tenho emendas que eu concordo aqui que eu, apesar do relator ter elogiado todas elas,
tem emendas aqui que talvez eu não votasse favorável, de um ou outro colega, irrespeitosamente, nada pessoal. Mas que no mérito eu não entendo que politicamente deveriam ser aprovadas e utilizasse nosso dinheiro de impostos através de alguma emenda aqui. Mas é uma minoria. Mas daí, se tivesse a separação, eu poderia conseguir deixar registrado meu voto favorável ou contrário. Agora, a ampla maioria das emendas, eu sei que até o próprio relator concorda, e os vereadores, né, que são questões simples, que poderiam ter, ou pelo menos um acordo, né, todas essas emendas a gente não vai caber no orçamento, ou vai ter vai inchar ali a questão orçamentária. Então a gente poderia ter entrado em um acordo político, pensando na cidade, e especificamente essa região teve pedido mais de emendas, então vamos dar uma atenção maior. Essa demanda na área da saúde, na área da infraestrutura, nessa região tal, teve uma demanda maior, então vamos dar uma atenção, e a gente poderia ter feito um acordo e ter feito tudo de forma unânime. Eu sei que os vereadores que fizeram emendas aqui, vereador Caê, vereador Cidade, vereador André, entenderiam se a gente pudesse deixar para uma outra oportunidade, colocar essas emendas num outro exercício, mas desde que entrasse num acordo e respeitasse pelo menos uma parte de cada um, as principais demandas aqui das emendas, a gente poderia ter feito esse acordo em conjunto, e eu tenho certeza que o parecer seria votado da forma unânime, que é o desejo, como eu falei, de votar o orçamento, até porque, reforço mais uma vez, a gente concorda e sabe da exigência, até porque boa parte do orçamento já é engessado, já tem que estar ali para custeio, para folha, etc, etc. Então, a própria prefeitura tem pouco do que mexer, só que nós, vereadores, nós somos cobrados diariamente das demandas em relação às pessoas em situação de rua, em relação à infraestrutura, em relação à saúde, assistência social, mobilidade, cultura, esporte, enfim, todas as semanas, todos os dias, tem mensagem no nosso WhatsApp, as pessoas nos param nas ruas, nos cobram, e o que a gente faz aqui, na verdade, é um reflexo do que foi nos demandado. Então, tem aqui as emendas, como o vereador André aqui colocou, desde a ampliação da UBS, do Areias, que a gente chega lá, a gente dá até um sentimento ruim da situação de como fica um prédio público daquele, né, de um atendimento da área da saúde que era para ser acolhedor. E a gente tem exemplos no próprio município de unidades que são realmente positivas, que tem uma estrutura boa, limpa, com qualidade para atender a população. E eu posso falar diversas outras, que, como eu citei aqui, eu reforço, talvez eu não votaria favorável a todas as 98 emendas que foram colocadas, mas boa parte sim. Só que eu queria ter tido essa oportunidade. Agora, colocado num bolo em conjunto, e tendo em vista que a grande maioria eu votaria favorável, e rejeitar elas, eu não me sinto confortável. Então, tendo em vista a conclusão do relator, que ele se pronuncia um Ctrl-C, Ctrl-V, apenas corrigindo a emenda da Beira-Mar de Barreiros, que foi a única atenção que ele teve, sendo que poderia, já que teve toda essa oportunidade, todo esse tempo de análise, e se eu não me engano, ele até saiu da Secretaria de Infraestrutura para poder coordenar e ser relator da Comissão de Finanças e Orçamento, veio para cá, ele poderia ter dado essa atenção. As outras, especialmente até erros, como o vereador Caê aqui muito bem lembrou, o erro da Lei Paulo Gustavo. Como que a gente vai ter uma rúbrica para uma lei que já teve o seu fim? Como que a gente vai explicar isso ali? A rúbrica vai deixar um valor ali em aberto? Já poderia ter corrigido, até porque o senhor alertou já a prefeitura sobre esse caso. Então, tendo em vista todos esses pontos, e principalmente por não concordar também da gente votar um parecer às pressas, na mesma ordem do dia, e o vereador André foi muito lúcido ao explicar que na mesma ordem do dia não cabe um parecer do PPA, não cabe um parecer da LDO, não cabe um parecer da LOA. Isso até se for para o Tribunal de Contas, eu não sei não se isso não seria questionado pelo TCE, como que em uma ordem do dia tem os 3 pareceres para votar, sendo que um depende do outro, e se a gente rejeita o primeiro, como ficaria o último? Ou ficaria o do meio? Enfim, são os três leis importantíssimas. A gente faz o clamor para que nos próximos anos, pelo menos a LDO, a gente possa votar separado, em ordem do dia separado da LOA. Algumas semanas, não precisa ser mês de antecedência, mas com algumas semanas já é o suficiente para que os gabinetes possam ter uma devida atenção
uma devida análise para a gente poder debater. Então, mais uma vez, considerando tudo que está proposto, a forma como isso está chegando aqui, sendo que nesse final de ano, isso foi proposto, foi colocado ontem pela Comissão de Finanças, e a gente tem mais outros 25 projetos, pelo menos, aí em regime de urgência, e não é qualquer projeto não, gente, não é qualquer projeto. A gente está falando aí de subsídio de até 1,5 milhão para o transporte público municipal. Nós estamos falando de mudança no plano diretor, nós estamos falando de uma criação de uma agência reguladora, nós estamos falando do que a gente acabou de aprovar numa secretaria municipal, do empréstimo de 32 milhões de reais, criação de uma junta administrativa. Enfim, eu não vou continuar aqui porque são muitas coisas. A gente não está falando de qualquer projetinho aí para chegar aqui e passar de qualquer forma. São muitos projetos delicados e que vai ser tratorado aí nessa semana. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Crislan. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Só votação, sim. Pergunto aos senhores vereadores, todos votaram? Está encerrada a votação. Foi aprovado por 13 votos favoráveis e 4 votos não. Em segunda discussão, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 157/2025 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de São José para a elaboração, execução e acompanhamento da lei orçamentária para o exercício de 2026 e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei 157/2025. Na tribuna, o vereador Carlos Eduardo de Souza Martins, o CAE. Senhores vereadores, eu serei breve, não irei utilizar os 10 minutos do debate. Todo mundo está com fome, está cansado, mas tem que reclamar com o prefeito. Ele é que mandou pacotaço para essa Câmara e tumultuou o trâmite legislativo. Então tem que reclamar na beira-mar, não no centro histórico. Eu quero ser breve, senhores, porque nós estamos na segunda votação e nós temos uma emenda coletiva nesse projeto. Nós temos uma emenda coletiva. Foi assinada pelo vereador Marquinhos, pelo vereador Vini, pelo vereador Caê, vereador André, vereador Cidade, vereador Crislan, vereador Tessari, vereador Edilson, vereador Neto, em que a gente debateu a inclusão e a criação das emendas parlamentares. Se a gente quer colocar essa casa em consonância do que vem acontecendo nos parlamentos, esse é o momento de a gente garantir essa aprovação. E eu tenho certeza que quando a gente começou esse debate, era pensando num processo legislativo, não para reorganizar a base do governo. Tenho certeza que quando a gente se reuniu, debateu, cada um fez os seus poréns, não era para pressionar o prefeito para outros acordos. Nós vamos andar para trás agora. Nós vamos abrir mão de um debate que foi feito nessa casa, pensando numa forma dos vereadores atenderem, indicarem, fortalecerem iniciativas dessa cidade? Ou eu estou errado? Eu não queria estar errado, mas parece que eu estou. Acho que a galera mudou de ideia depois que teve uma conversa com o executivo. Acho que isso aconteceu. Eu não queria acreditar que foi isso que aconteceu. A gente debateu, discutiu,
pesquisaram propostas, como é que funciona na Palhoça, como é que funciona na cidade tal, qual é o caminho do meio, como é que vamos resguardar a porcentagem de saúde, de educação, vamos poder trabalhar de que forma. E eu tenho certeza que era um propósito de avançar nessa construção. Eu tenho certeza que era isso que a gente estava, ao menos eu imaginei que era isso que a gente estava sendo conduzido no diálogo e na construção política. E essa construção política precisava passar pela peça orçamentária. E será que realmente, ainda em segunda votação, a gente vai baixar a cabeça e dizer que não? Não. Em algumas semanas, em poucos dias, a gente mudou de ideia. Será que foi isso? Bom, eu só posso responder por mim. O voto só pode ser responsabilizado o meu voto. Quero dizer à comunidade que mesmo nessa segunda votação eu direi não. Direi não ao parecer que, além de tantas propostas que foram colocadas, eu trouxe esse exemplo de que houve um diálogo, uma construção política de um grupo de parlamentares, que mesmo na divergência de algumas ideias, convergem para uma proposta de colocar este parlamento no horizonte de uma construção que tem acontecido. E da minha parte nunca foi para negociar com o executivo. Da minha parte nunca foi isso. Como da minha parte nunca foi isso, seguirei meu caminho e votarei não a este parecer que derrubou tantas propostas, ideias e construções de diálogo com a comunidade e de diálogo com a cidade. Como dizem que na política a gente ganha, a gente perde, e é o processo da democracia. Bonitos daqueles que perdem em pé, com dignidade. E pela dignidade, eu voto. Eu dou uma parte, então, vereador André, antes de encerrar aqui minha fala. Obrigado, vereador Carlos Eduardo Martins, CAE. Eu também votarei contrário, porque, votando favorável, eu estarei derrubando as emendas dos nobres colegas que muito bem as fizeram para a melhoria do povo josefense, e a gente não está tendo a oportunidade de votar uma por uma. Normalmente as pessoas dizem que o que é combinado não é caro, né? E eu, acho que 2024, eu também tive uma sensação de que as coisas iriam mudar. Esse ano, mais uma vez, também tive a sensação de as coisas iriam mudar. Ainda comentei com o vereador Crislan, mas calma, vereador Crislan, sabes como são as coisas, essa onda, às vezes, ela quebra e ela não chega na beira da praia. E, infelizmente, é isso que a gente vê que está acontecendo. Quando a gente fala da emenda impositiva, que foi assinado por 10 vereadores, 11 vereadores, lembro de uma reunião que fizemos antes de uma sessão para coletar as assinaturas, para discutir o texto, mas que, infelizmente, está caindo por terra. Então, não tem como eu votar contra os colegas que fizeram emendas importantes para a população de São José, importantes para a educação, importantes para a saúde, para a infraestrutura, como também para o bem-estar animal. Então, como eu sou a favor dessas melhorias, eu vou votar contrário ao parecer do relator, que não disse nada com nada, simplesmente disse que é inconstitucional, como tem sido feito nesses últimos 7, 8 anos que eu estou aqui, mas em apoio aos colegas e nobres vereadores, eu vou votar não, para que essas melhorias cheguem para a população e para as famílias de São José. Obrigado, vereador André. A gente segue nesse voto contrário ao parecer, porque nós defendemos as propostas que foram colocadas nas emendas, que visam qualificar a cidade em diversos aspectos. Então, é dessa forma que a gente segue. Eu concedo uma parte ao vereador Crislan. Obrigado, vereador Caê. Queria dizer que vou seguir no mesmo posicionamento do senhor. Vou votar contrário ao parecer e até gostaria de fazer uma sugestão de forma muito humilde.
para que o parecer, o relator, no ano que vem, deve ser o mesmo, porque a comissão se mantém, né, é bienal, então ano que vem também é a mesma comissão, para que na hora da votação da LDO da hoje a gente possa pelo menos ter um pouco mais de criatividade na hora de fazer os pareceres, porque eu sei que, como eu falei, foi um equívoco, são muitos projetos, são lotados e talvez não seja nem culpa do relator, porque está sendo relator de diversos projetos em regime de urgência nessa última hora, e foi tudo publicado ontem e apresentado de última hora, 12 de dezembro foi a assinatura dos 3 pareceres no mesmo dia. Eu sei que é difícil, mas que a gente pudesse, pelo menos, ter um pouco de mudança e um pouco até de respeito com esse plenário, porque parece que a gente está voltando um Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola, sabe? São 37 páginas que não mudou, olha, 99% das coisas. Então, eu acho que fica um pouco desrespeitoso mesmo a gente votar um documento de tamanha importância, como é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, dessa maneira. Então, por isso, vereador Caê, e por outras questões que eu já coloquei aqui, pela forma, pelo que já foi dito também pelo vereador André, eu reforço, né, as emendas ali todas colocadas, poderiam ter pelo menos separadas, ó, essa aqui não presta, essa aqui não foi de forma adequada, essa aqui, o mérito, poderia ter pelo menos separado uns 3, 4 blocos, né, para a gente poder ter deliberado ou ter feito um acordo, algumas a gente sabe que poderiam ter sido cumpridas, mas não foi feito isso, então acabo manifestando aqui também meu voto contrário ao parecer. Obrigado, vereador Caê. Obrigado, vereador Crislan. Sabe, ano que vem a gente consegue realmente fazer essa votação das emendas, entender que talvez algumas não irão, né, não cabem ou realmente teve algum erro técnico, mas que a gente tenha essa autonomia, essa liberdade do debate das emendas. Acho que foi dito aqui várias vezes que a gente, se for para derrubar, a gente derruba em plenário e está tudo bem, né? O perder no plenário faz parte do processo e perder de pé faz parte do processo legislativo, e cada qual é a democracia do debate das ideias, que são tão importantes. Mas a oportunidade de debater, o parlamento não pode abrir mão dessa sua natureza. Então, também votarei, em segunda votação, não ao parecer do relator. Obrigado, vereador Caê. Continua em discussão. Na tribuna, o vereador Alexandre Cidade. Seguindo, senhores, mais um dia de sessão cansativa, né? A gente chegou aqui às 8h30, meio-dia e meio. E essa semana foi assim, pelo atropelo, pela construção errada, presidente. Ele sabia que tudo ia passar, mas para que fazer tudo do jeito mais difícil? Entendeu? Eu acho que o prefeito tem que rever isso aí de como ele quer direcionar agora os últimos 3 anos do mandato dele e deixar as pessoas ajudarem ele. Ele, enfim, é um ser humano, ele tem limitações, ele tem idade, ele sempre foi devagar, mas ele que deixa as pessoas ajudarem ele, pô, é importante isso. Aí bota agora os vereadores nessa saia justa, onde a gente vem aqui, a gente não consegue fazer o que é o nosso papel. E isso é frustrante, porque, né, a gente estuda um tema, a gente busca ter conhecimento, aprender, se aprimorar, buscar alternativas, como fiz agora, tive a oportunidade de ir lá em Cuiabá, observar coisas importantes, e aí a gente tenta trazer isso, porque não precisamos inventar a roda. Agora a gente tem que adaptar ela para a nossa cidade, para que essa engrenagem ela tenha a movimentação da forma que a gente espera. São José é uma cidade maravilhosa. A gente mora num lugar seguro, num lugar bom, com beleza natural, qualidade de vida. Só que o nosso modelo de gestão, pessoal, ele está parado no tempo nos últimos 40 anos. E a gente não vê nada que dê uma resposta rápida à população com relação à atualização. Porque as mesmas pessoas se mantêm no poder. E elas não têm mais tesão para seguir a gestão. Se tivesse uma tadalafila para eles terem esse tesão por fazer São José diferente, e olha, eu vou ver se eu crio esse projeto. De 20, né, Vini? Tem que ser aquele para dar-lhe. Então, assim, ó, é porque a gente fica
chateado de ver quem pode tomar as decisões por São José, não tem mais essa vontade. E deixar o barco à deriva. E simplesmente fazer um jogo onde observar e mudar as direções da cidade para responder de forma positiva aos anseios da população, não é a prioridade de quem está no poder. E triste, não só o poder executivo, o poder legislativo também. Onde a gente viu aqui os vereadores votando contra as suas próprias emendas. Porque nós não temos aqui o rito, André, Crislan, Caê, normal, de análise, de construção, de debate. O debate qual foi aqui? Eu, o André e o Caê e o Crislan, a todo momento ficar apertando a ferida para tentar motivar os vereadores a algo que eles mesmos propuseram. Então não tem como a gente votar favorável aqui a isso, desse jeito. E eu já disse aqui antes, é perigoso. Nós estamos castrando aqui a função dos vereadores. Através de uma agência reguladora, através de não debater emendas importantes de forma individual. E eu não tenho nem tanta experiência política não, mas assim, eu já estou aqui, vai fazer 5 anos, né, que eu estou tendo a oportunidade de ser vereador em São José. Mas sempre é feito do mesmo jeito, pô. É sempre feito do mesmo jeito, Ana Vera. Sempre acontece isso. Chega, não há debate, não há... Ah, mas ele é um cara que tem um potencial, conhece a causa, devia ser ouvido e a gente aprender com ele. Não, não. Esquece, faz o que o prefeito está querendo. Ah, esse outro aqui no esporte é um cara fera que entende... Não, não, não. Faz o que está. E não tem empatia, as pessoas não ouvem a população. E aí a consequência disso é que a gente para no tempo, a cidade não evolui. Vê quantos empresários foram para Palhoça. Quantos empresários? Pô, Palhoça, com todo respeito a Palhoça, e o nosso prefeito Frécia lá, que é um cara bacana. As pessoas estão saindo de São José para abrir empresa lá. As pessoas estão saindo de São José para empreender lá, para construir lá, quem trabalha com construção civil. Tudo aqui é um parto. Fizemos um plano diretor onde a gente colocou aqui, ouvindo, o vereador Tessari trouxe as necessidades lá da região do Lisboa. A gente ouviu as questões aqui da região do Cobraçó e Campinas para dar imparcialidade, dar direito que os pequenos construtores tivessem o mesmo potencial que os grandes. A gente observou lá no Bela Vista, né, as vias principais, que elas tivessem uma construção vertical para facilitar. Isso é um conceito urbanístico que a gente foi lá em Curitiba para aprender e nós colocamos tudo isso. O que foi feito? Para tudo, volta como? O prefeito mandou. Então, de novo, nós estamos aqui fazendo papel de bobo. Nós não estamos aqui para mudar. Nós não estamos aqui para legislar, acrescentar, construir, criar leis. Nós estamos aqui para tomar café. Votar nome de rua. É o que se limita a nossa atuação hoje aqui em São José. E isso a população tem que ver. A população tem que ver isso aí, pô. Pô, 200 pila de gasolina por semana, um estágiozinho pro sobrinho. Cara, não cede isso aí, pô. Isso aí não compra os 4 anos de uma cidade melhor para ti, pô. Faz essa matemática. Faz essa matemática, se lá o posto de saúde vai ter o que precisa. Não tem. Eu tenho acompanhado constantemente, não tem medicamentos. Não tinha sabonete líquido e papel, não tinha álcool para esterilizar. Eles mandaram para a gente, eles estavam fazendo aplicações e seringa de 20 ml ali, porque não tinha a seringa específica para fazer a aplicação. As escolas que não têm o número, a gente não viu no PPA, a gente questionou isso. A região do Sertão não tem uma escola e não vai ter, porque não colocaram agora para os próximos 4 anos. Aí querem criar uma secretaria, pô. Pega essa porcaria desses 5 milhões e faz uma escola lá, pô. Tu não vais atender 50 puxa-saco. Tu vais atender um bairro inteiro, pô, que está crescendo. Olha quantos loteamentos de moradia popular estão surgindo lá na região do Sertão. Então, será que uma escola para atender essas milhares de famílias não é até um retorno
político mais interessante para eles. Eu sei que eles só pensam no retorno político. Mas então, será que isso não é um retorno político maior, sólido? Quem que fez isso? Ah, foi na gestão do prefeito Dinossauro, contou o secretário tal. Isso traria um retorno político melhor do que 50 cargos a 5 milhões ano. A gente está falando só de um ano. No outro ano ele podia fazer um baita posto de saúde ou tirar 1 milhão para reformar aqueles que o André lembrou ali. De Areias, que está desse tamanho. Areias cresceu de uma forma muito expressiva. Então, 1 milhão lá para reformar Areias, que não precisa até então. Tem a questão do terreno ali do lado, mas que já estava sendo negociado. Bota mais 1 milhão lá no Sertão, desse tamanhozinho. O Luar. O Luar também está argolado lá de tudo lá. Bota lá 1 milhão para reformar o Luar, que já está tendo até uma reforma, que vem uma emenda federal. Mas assim, ó, direciona esses recursos para algo que vai contemplar a cidade num todo. Poxa, não precisa ser um cara de 50 anos de política para entender que se tu faz para a cidade e todo mundo percebe a tua dedicação, isso é um retorno político. E é espontâneo, não é obrigado. Não é o cara que está lá trabalhando e vai pedir para a mulher e para a filha votar, porque senão ele perde o emprego. Isso aí é uma política ultrapassada, pô. E eu fui enganado várias vezes pelo prefeito. Ele não tem palavra. Ele não é um homem de palavra. Ele falou para mim que ia construir o centro comunitário do Bela Vista. De novo, mais 4 anos que não vai ter. Aí vão lá pintar uma estrutura toda velha, trocar o telhado e fazer de conta que fizeram alguma coisa pela população. Então é complicado. E aí assim vai vir outras situações aqui. E a gente já está vendo. E se precisar, a gente segue os 4 brigando. Não dá nada. Não vão fazer parte de porcaria de projeto nenhum futuro aí que um monte de gente está querendo fazer. Botamos ali. Então, senhores, São José precisa acordar, os vereadores precisam acordar, porque o seu papel não está sendo respeitado em nenhum momento. E agora, o meu voto é não, porque eu não participei da construção de nada disso. Trouxeram diversas narrativas aqui equivocadas, que, não, é para criar cargos para zelador, é criar cargos... Mentira, não tem nada disso no projeto, só enrolação. Só vereador sabão. Obrigado, vereador. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Pergunto aos senhores vereadores, todos votaram? Está encerrada a votação. Foi aprovado por 12 votos favoráveis e 3 não. Em segunda discussão, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 168 do Poder Executivo, que estima receita fixa e despesa no orçamento do município de São José para o exercício de 2026. Em discussão, o projeto de lei 168 de 2025, na tribuna, o vereador André Guessa. Agora é a hora. O orçamento, que é fundamental para o município para 2026. E pegando a fala dos vereadores que me antecederam em relação aos pareceres, eu tinha uma professora de epistemologia lá no jornalismo, que quando ela pegava um trabalho que era igual um com o outro, ela falava que era chupé-collé, em francês, e ela dava 0, ela reprovava. Ela não, copiar-se não pode, tem que ser diferente um do outro, que não é o caso aqui, né? O parecer, ele... sempre os mesmos argumentos que caem por terra, porque o vereador pode fazer emenda, porque quando tu faz uma emenda no orçamento, que é o que nós estamos discutindo agora, tu és obrigado a mostrar, tu queres botar, como eu coloquei ali, R$2.000 para cada escola profissional, para que eles tenham verba de manutenção,
Mas de onde é que você vai tirar isso, vereador André? Eu vou tirar dessa outra rúbrica, desse outro projeto de atividade. Se chama projeto de atividade, vereadores. E as nossas emendas a gente procura fazer muito certinho, até porque tem que estar certo para que seja legal. E por isso que é legal, a gente faz a tabelinha tudo certinho, a gente coloca qual que é a ideia, por exemplo, o CI de Barreiros, que vai ser feito com a rúbrica que vai vir de determinado lugar para ser colocado ali. Então, com bastante serenidade, com bastante clareza, as emendas que a gente faz para o orçamento, elas são fundamentais. A gente sempre diz que essa tribuna aqui, se a prefeitura tem responsabilidade em acompanhar as sessões ordinárias aqui, ela consegue fazer um juntado de tudo aquilo que o município está precisando. A cidade, o lugar onde as pessoas vivem, porque a gente, quando sai para fazer alguma visita, sai para fazer alguma fiscalização, a gente volta com demandas que a gente cobra do Poder Executivo. A gente sobe na tribuna e cobra para que o Poder Executivo faça determinada ação. O Poder Executivo ele não faz. E daí a gente sobe de novo e cobra e ele não faz. E daí a gente manda indicação e ele não faz. Daí chega o momento do orçamento. O momento do orçamento é a hora que os vereadores vão mostrar quem são para fazer aquelas melhorias que eles cobram. Porque nós temos quase 300 mil habitantes, mas nós somos só 19 vereadores. Todos com o mesmo direito de vez, com o mesmo direito de voz, independente do número de votos que fez, mas estamos aqui para representar o conjunto da população. E o que é essa reunião do conjunto da população? É cobrar que o Poder Executivo faça com o recurso que ele capta do orçamento, do imposto que o cidadão paga. Quando a gente fala de recurso próprio, a gente está falando de ISS, de IPTU, um orçamento de 900 milhões. Então, o Poder Executivo não arrumou a rua Cristóvão Ribeiro Filho. A comunidade foi lá e cobrou no vereador, porque está com as lajotas todas soltas. O vereador vai fazer uma indicação, que é o documento oficial, vai subir na tribuna e vai cobrar. Secretaria de Infraestrutura tem que arrumar aquela determinada rua. Vai passar alguns meses, se não arrumou, vai cobrar de novo, porque é assim que cabe o que a gente tem que fazer de cima dessa tribuna. Não foi feito, daí nós temos no final do ano o orçamento público municipal, a lei orçamentária anual. Para quê, Josefense? Para que a gente consiga colocar muitas coisas que são necessidades do município, dos josefenses, das famílias, do sistema público, dos órgãos públicos, para que aconteça no ano posterior. Então, a gente está votando o orçamento para 2026. No final de 2026, nós vamos novamente votar o orçamento para 2027 e assim por diante. Eu quero dizer agora para todos os vereadores, se vocês precisarem do meu voto para que a gente faça as discussões de qualquer emenda que seja, mesmo uma emenda que eu seja contrário, vocês têm o meu voto favorável para que as emendas sejam discutidas. Porque uma coisa eu não vou jamais fazer com vocês, que é tolir, impedir o direito de discussão de algo que essa casa, porque não é só um vereador, é essa casa que está propondo. Por isso que nós somos poderes independentes, que trabalham de forma harmônica, por quê? Porque a gente pode interferir em algumas coisas do Poder Executivo. Muitas e muitas vezes, aliás, nessa manhã, quase à tarde, muitas e muitas vezes eu já ouvi falar que o Poder Legislativo é o freio do Poder Executivo. A gente tem que frear o Poder Executivo para que ele pare e que ele conserte as coisas que estão erradas. E em 2025 a gente viu muitas coisas erradas. Está faltando dipirona para aquela criança que está com febre. Está faltando losartana para aquele senhor que está com a pressão alta. Está faltando civastatina para aquele senhor que tem um colesterol alto. Esses são os problemas que a gente está identificando. E quando a gente propõe de fazer uma emenda
para construir ou para ampliar um posto de saúde, vai ao encontro disso, para que a gente consiga fazer com que o povo josefense tenha uma atenção ainda mais especial do que já recebe dos nossos profissionais. Eu lhe concedo a parte, vereador Carlos Caê. Obrigado, vereador André. Eu, acompanhando a sua fala e coaduno com as suas colocações, e a gente é obrigado, né, a votar contrário a esse parecer que fez uma derrubada de tantas propostas, que, como Vossa Excelência colocou, são um resumo, porque nem está tudo aquilo que a gente escutou nas ruas e ouviu a ansiedade do nosso povo. E esse momento é tão importante, porque é o momento que a gente está aqui pensando e refletindo 2026. E debater as emendas seria um ato também, além de um direito do parlamento, uma responsabilidade do parlamento, dessa casa, que recebeu o voto popular, o ato sagrado da democracia, para justamente o pensar e apontar os caminhos da cidade. Então, como nós temos dito, é lamentável votar não ao parecer que está aqui refletindo o orçamento da cidade, mas o nosso voto não também traz conosco a nossa responsabilidade, com aquilo que é a nossa atribuição, do pensar, debater e apontar os anseios populares, que é o povo quem deve apontar o caminho para a cidade. Então, lamentavelmente, a gente segue votando não, seguirei com Vossa Excelência nesse voto na lei do orçamento de 2026. Eu falei do freio de mão, e muitas vezes a gente tem que ser o acelerador também, quando o Poder Executivo tem necessidade. Eu lembro de uma emenda que nós fizemos em 2017, foi barrado, 2018 foi barrado, se eu não me engano, em 2019, com muito apelo nós conseguimos aprovar. E sabe o que era essa emenda? Para botar recurso no PAEF, que é um programa que dá atenção às famílias, aos indivíduos, porque nós tínhamos uma fila de 1.400 pessoas, crianças que eram estupradas dentro de casa, e que já eram identificadas, e a gente queria fazer a emenda e mesmo assim derrubavam, por birra política. Até que botaram a mão na consciência e pensaram, poxa, eu já identifiquei, então eu vou fazer a emenda, porque a emenda é para ajudar o Poder Executivo a verificar políticas públicas que eles têm que defender. Por fim, vereadores, eu sei que no fundo, talvez não de todos, mas da maioria aqui, no fundo vocês sabem que nós temos razão. E vocês sabem que o processo está errado. Porque eu já conversei com alguns que me disseram isso. Deveriam fazer diferente. Mas isso cabe a nós. Cabe a nós. Independente de ser base do governo, de não ser base, e eu respeito muito a base, respeito quem tem cargo, eu sei que isso é do jogo político, mas tem certas coisas que a gente não pode abrir a mão. E eu tenho certeza que mesmo que não se abra a mão, o Poder Executivo, ele não vai limitar, cortar, se ele sabe que isso é uma regra que faz parte do jogo político também. Então, sempre se diz que nessa estrada, lá na curva, a gente se encontra. E se a gente se encontrar, e se vocês quiserem o apoio desse vereador, para que vocês possam discutir emendas de vocês, que são importantes para a comunidade, mesmo tendo essa recusa que vocês estão nos dando, vocês vão ter o meu apoio. Porque eu não estou pensando em vocês, eu estou pensando na cidade, na população de São José. E é isso que essas emendas estão querendo. Então dá tempo. Dá tempo. A gente ainda tem alguns segundos para que vocês pensem que o melhor para São José é aprovar as emendas que vocês propuseram, não rejeitá-las. Obrigado, presidente. André, continue a discussão. Na tribuna, vereador Crislan. Bom dia, já boa tarde agora, né? Vereadores. Queria complementar a fala do senhor, vereador André Gesser. Tanto é verdade que me pararam agora ali e me comentaram assim, não vou citar o nome, né, por questão de ética, mas assim, foi, abre aspas, é verdade, cara, se tu explica isso agora pro teu professor lá de orçamento, fica feio, né? Não sei se a gente, não sei se vai dar certo ainda, mas enfim. Votando agora a segunda votação, o parecer que
nós trouxemos aqui algumas situações que até você sucedido pelo relator na próxima fala, provavelmente, e até é importante que ele possa também até assumir, quem sabe ano que vem a gente possa ter um tempo maior entre a LDO, a OA, debater esses pareceres, não ser tudo de uma forma conjunta, porque para a gente fica totalmente prejudicado o debate. Um bom debate, como a gente espera, né, do que seja tamanho a importância da lei orçamentária. E eu venho aqui porque, mais uma vez, eu olhando emenda por emenda e vejo a do vereador André Gesser, vejo as minhas aqui passando, vejo de cada vereador, eu sei que mesmo as que talvez tenham ido de forma com alguma questão regimental, poderia ter vindo de uma forma melhorada, poderia sim ter dado oportunidade aos vereadores de corrigir as emendas, colocar aos que não encaminharam isso, colocar da onde que vai sair o recurso, a origem, para onde que vai. E mais do que isso, como ele já fez com a beira-mar de Barreiros, ou o próprio relator ter dado a oportunidade de corrigir pelo seu parecer, que é permitido ao relator corrigir dentro do seu parecer. Então, oportunidade teve de a gente poder discutir, de a gente poder debater. E quando a gente vê a necessidade, vereador André, que o senhor colocou, da ampliação do sertão, da UBS Sertão do Maruim, eu me lembrei quando eu estive lá visitando, e o ideal até é que fosse dividido em dois, né? Aquela região ali, porque já ultrapassou lá, está lotado de pessoas, mais do que é o necessário para um corpo, uma equipe médica, que se eu não me engano é cerca de 10 mil pessoas, e ainda mais que o bairro Sertão do Maruim tem crescido bastante, também é uma necessidade. Assim como o vereador Marquinhos fez ali do Centro de Formação da Guarda Municipal. Eu estive visitando o Centro de Formação de algumas polícias, e Florianópolis também tem o Centro de Formação da Guarda Municipal. Por que não São José? Dado o tamanho, dada a importância que a gente tem da Guarda Municipal, a gente valoriza tanto a nossa guarda, que muitas vezes a nossa Guarda Municipal de São José é servida de exemplo para outras cidades, que vêm aqui pegar como referência. E o parecer da OA vai no encontro do que eu falei aqui anteriormente, que o vereador Caê, na sua fala, quando ele debateu sobre a LDO, eu me senti até confuso, porque eu estou votando o mesmo parecer, os três, PPA, LDO e OA, é as mesmas palavras, é a mesma conclusão, é exatamente a mesma conclusão dos três pareceres que foram assinados dia 12 de dezembro. E a conclusão, para relembrar, ela simplesmente nega todas as emendas, que não se dá nem ao trabalho talvez devolver para poder corrigir o vereador que porventura tenha errado e faz parte do processo, como a prefeitura errou da beira-mar de Barreiros e foi corrigido no parecer. Nem assim teve a oportunidade para a gente poder, quem sabe, discutir algumas emendas e vim aqui, e eu já reforcei, são 98 emendas dos vereadores, e eu respeito aqui, e a gente poderia ter o tempo hábil, já que nesse ano, 2025, o que nós mais votamos aqui foi moção, o que nós mais votamos aqui foi nome de rua, sabe, na pauta. Nada contra, mas nesse momento a gente precisa de prioridades. E as emendas poderiam sim ter vindo nos últimos 30 dias, ter feito um acordo para poder vir aqui, a gente poder ter dado vazão a algumas emendas e poder ter deliberado, já que eu sei que muitas aqui, com certeza, sendo apreciadas pelo plenário, seriam aprovadas. Outras me questionam. Até eu poderia ser que votasse contrário. Mas essa oportunidade a gente não teve por parte do parecer do relator. Eu sei que vão me responder muitas vezes assim, Crislan, mas sempre foi assim. E essa resposta eu recebi, e eu não esqueço, eu estava nesse plenário dessa Câmara, em 2021, em janeiro, não tinha nem começado as sessões ainda, e me convidaram para uma reunião pública com a Secretaria de Receita na época, e aí eu questionei, eu estava sendo muito questionado, eu só repassei uma cobrança, e a tal de taxa de lixo de garagem que as pessoas cobram e não vê o valor, não faz sentido, 30, 40 reais por garagem, apenas porque a matrícula está separado,
Cadê o fato gerador? Garagem produz lixo. Onde é que está esse lixo? Como que se paga uma taxa que é um serviço, que o serviço não é prestado? E aí me responderam assim, vereador André, 2021. Ah, Crisan, mas sempre foi assim. E aí aquilo ali eu não engoli seco. E aí, essa resposta a gente não tem como aceitar, mas sempre foi assim. E na verdade nem foi, né? O vereador André trouxe aqui um exemplo de um ano, 2017, se não me engano, 2018, que foi quando debateram emenda por emenda. Tiveram alguns vereadores aqui da casa que tiveram a sensibilidade de ter assinado para poder votar emenda por emenda e foi deliberado, e assim a gente poder ter uma clareza. Isso aqui, ó, separar até o joio do trigo, né? Enfim, ó, isso aqui faz sentido, isso aqui o mérito é bom, isso aqui o valor faz sentido para o orçamento, isso aqui a gente aprova, isso aqui a gente vai dar prioridade, isso aqui a gente vai dar uma rúbrica, nem que fosse no PPA, para que em algum momento dos 4 anos nós tivéssemos a oportunidade de poder ter a certeza de que o que foi colocado aqui por um vereador, que com certeza foi sensível ao que recebeu de cobrança da comunidade, pudesse ser aplicado. Então, me preocupa muito a forma como foi proposto, né, o parecer. Mais uma vez eu digo isso. Reitero e clamo, faço pedido que seja o último ano que nós, numa ordem do dia, seja votado os três projetos orçamentários. E olha, nem Câmara pequena, tá? Eu conversei com alguns vereadores, nem Câmara pequena faz isso, tá? Votar na mesma ordem do dia. E aí fica esse negócio que eu fico imaginando um auditor do Tribunal de Contas do Estado olhar assim, essa pauta aqui. Mas espera aí, ele vai perguntar, mas espera aí, como que está um parecer da LOA se não tem a PPA? Como? Vocês já votaram a PPA? Vocês já definiram as emendas? Vocês já decidiram como que vai ficar a PPA? Mas na mesma pauta tem a LOA. E aí, como foi colocado aqui, se vota contrário no PPA. Se esse plenário decide votar. Então fica uma confusão até para um auditor, alguém que entende de uma peça orçamentária, ou que fiscaliza isso, olhar para o que foi proposto aqui nessa ordem do dia e fica no mínimo confuso. No mínimo confuso, para não falar outras questões. Então, assim, me deixa muito chateado, me deixa muito desanimado encerrar o ano votando as 3 peças orçamentárias de uma sessão extraordinária, que começou 8h30 da manhã, agora é 1h11 da tarde, nós estamos falando de 3 projetos de hoje, tem mais 20 para vir, tem mais uns 20, estou chutando aqui, mas é perto disso, para essa semana, até quinta-feira, hoje é terça, estamos encerrando aqui a sessão, tem 2 dias. Amanhã a sessão é às 4 horas da tarde. Quinta-feira temos mais 2 sessões. Sexta não está prevista sessão. E nós temos mais 20. A gente está desde as 8h30. Nesse momento é 1h12 da tarde. Para não falar que a gente parou para descansar 5 minutos entre uma sessão extraordinária e a outra. E fica tudo muito atropelado, prejudica o debate. Tem agência reguladora para vir. A gente está votando nesse momento a LOA. Mas aprovamos aí a primeira votação do empréstimo, Secretaria Municipal, que também é uma que vai consumir uma parte do orçamento da cidade. Atenção. Crislan, por favor, retomar a sua fala do tempo que ele estava, tá? Obrigado, presidente. Então, só para encaminhar meu voto, é contrário ao parecer, mais uma vez manifestando o respeito, né, a todos, mas é nossa posição política aqui. Sei que o relator tinha diversos projetos, ainda para dar parecer agora em pouquíssimo tempo, e foi de uma forma aqui que eu não concordei, por isso eu manifesto meu voto contrário, até porque derrubando as emendas que eu mesmo propus, e para mim são emendas que as pessoas me cobram, eu dei o retorno para as pessoas que eu iria fazer uma emenda ao orçamento para que a gente pudesse, já que é além de uma indicação, ia necessitar de um recurso, a gente pudesse agora dar como prioridade para o ano, o exercício 2026, e dado a importância da peça, né, manifesto aí pela tramitação, manifesto meu voto contrário. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Crislan. Senhores vereadores, continuem a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação.
o velho? Encerrada a votação. 11 votos sim, 4 não. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos para uma sessão extraordinária, nos termos do artigo 120 e 121, para daqui 20 minutos, tratar em redação final do substitutivo global 001 ao projeto de lei 133, ao projeto de lei número 157 e 168. Daqui 5 minutos.